E aí, pessoal do EAD, vamos lá. Nós somos o grupo 5, é composto por mim, Ian, Jéssica, Laila, Karine e Stephenson. Nós ficamos com o capítulo 19 e eu vou começar falando sobre o Spinoza. O nome dele por inteiro é Baruch de Spinoza, eu não sei se pronuncia dessa forma. Ele é filósofo do século XVII, racionalista, nascido em 1632 e faleceu com 44 anos em 1677. No livro, a gente encontra ele na página 266 a 274, que é uma conversa bem interessante, que eu vou estar falando um pouco para vocês. O meu Spinoza pertencia a uma comunidade judaica de Amsterdã, mas não demorou muito para ele ser excomungado por heresia, justamente por criticar a sua religião oficial, que é justamente essa questão do pensamento dele, ele criticar a religião ortodoxa que as pessoas pregam na época, né? Ele chegou a sofrer também um tentativa de assassinato por acreditar que a religião judaica e o cristianismo só se baseava em dogmas e rituais super rígidos, e essa crítica, né, dele surgiu aquela famosa interpretação crítica da Bíblia. Foi daí que dos fatores na qual ele era muito criticado na época. Ele criticava da seguinte forma, que cada palavra escrita na Bíblia era uma interpretação da forma que nós lemos e na época em que lemos. Que hoje há muitas controvérsias, né, em questão temporal de escrita, que é a crítica dele em cima desse lapso de tempo, de que esse lapso de tempo a gente tem que ter em mente ao ler a Bíblia para conseguir ter uma perspectiva de controvérsias entre os evangelhos e o que está sendo escrito. Essa era uma crítica dele em relação à religião e à Bíblia. E com essa crítica constante em cima da religião, das igrejas, né, dos dogmas que as igrejas pregavam, era muito difícil a aceitação da igreja aceitar essa crítica em cima por conta da época, enfim. E ele sofreu demais até com a família, querendo renegar ele, não excomungar, mas tipo, expulsá-lo da família, por conta dessa situação, desse pensamento dele que para mim faz muito, muito sentido. Outro ponto que eu achei interessante nesse capítulo, na leitura, é que a forma que ele ganhava vida era polindo lentes ópticas. E que até a Sofia faz uma referência em ver novas perspectivas de vida. Isso que é a função do filósofo, do pensador, botar novos pensamentos para a gente poder ver o mundo em outras lentes, em outras ópticas. Bom, mas as críticas do Spinoza não dizia que ele não acreditava em Deus, né? Ele não dizia que tudo era natureza. Ele via Deus em tudo. Tem até um parágrafo que diz assim, que ele acreditava que Deus não criou o mundo em 7 dias, e sim Deus é o mundo. É o mundo que vivemos e habitamos. E aí a gente pode estar falando também da sua maior obra, que é a Ética fundamentada pelo método geométrico. Bom, por fim, em outras palavras, Spinoza defendia que Deus e a natureza seriam dois nomes para a mesma realidade e que o universo em si nos influencia no nosso pensar, na nossa visão de mundo. Olá, eu vou dando continuidade aqui aos resumos dos capítulos Mundo de Sofia, né? Eu vou falar sobre o capítulo Locke. Nesse capítulo, Alberto dá início ao ensinamento para Sofia sobre os pensadores do empirismo, né? Dando ênfase em John Locke. O livro Mundo de Sofia destaca que a obra mais importante de John Locke foi
o ensaio sobre o entendimento humano. Nesse livro, o ensaio sobre o entendimento humano, ele tenta responder a dois questionamentos, né? Como nós, seres humanos, adquirimos nossas ideias e pensamentos? E o segundo é, podemos confiar em nossos sentidos? Então, assim, quanto ao primeiro questionamento, John Locke, ele diz que nós somos telas em branco, né? Nós nascemos desprovidos de ideias já prefixadas. Essas ideias vão sendo construídas através da experiência, né? Que é o conhecimento empírico. No caso, é colocado que John Locke ele divide o conhecimento empírico em dois, que é o conhecimento simples e o conhecimento reflexivo, né? Que é o conhecimento complexo. E ele coloca até como exemplo aqui os bebês, que são a maior prova de que nós somos telas em branco. Ele coloca assim: antes de percebermos algo com os sentidos, nossa consciência é como uma tábula rasa, isso é, uma lousa vazia, e ninguém experimenta isso de forma mais intensa do que um bebê. Então, assim, um bebê quando ele nasce, ele é desprovido de ideias já prefixadas, né? Ele tá lá no útero da mãe, ele tá super confortável, ele não tem nenhum desconforto, ele tá sendo alimentado pela mãe automático. E do nada ele é colocado num mundo que ele tem que demonstrar que ele tá com fome, ele tem que demonstrar que ele tá com dor, ele tem que demonstrar... Então, assim, tudo isso todo o tipo de reação que um bebê tem é através de um conhecimento empírico. Então, ele tá com fome, ele chora, que é a forma que ele tem de se comunicar com os adultos, né? Ele tá com fome, ele chora, mas o que é esse sentimento? O que é esse desconforto de fome? Ele fez cocô, ele fez xixi. O que é esse desconforto? Ele chora também, ele não sabe lidar ainda com essas emoções, né? Então, assim, isso é o conhecimento simples, né? Esse primeiro sentimento. O que tá acontecendo? Esse é o sentimento simples. Locke também dá o exemplo da maçã. O conhecimento simples seria o quê? A primeira vez que você prova uma maçã, você consegue... Você não diz que aquilo que você está comendo é uma maçã. Seria o quê? Nossa, isso aqui é azedo, isso aqui é doce, isso aqui é macio e crocante ao mesmo tempo. E aí é que vem a questão do conhecimento reflexivo e complexo. Depois que você repete essa ação de comer a maçã várias vezes, você consegue chegar à conclusão que aquilo é uma maçã. Eu gosto de uma maçã. Por quê? Porque a maçã é azeda, né? Do meu ponto de vista, assim, do meu sentido. A maçã é azeda, mas ao mesmo tempo ela é doce. E ela é crocante, e ela é macia. Eu gosto disso, isso é uma maçã. Assim funciona com outras coisas. Depois de várias vezes repetindo aquela experiência, você consegue diferenciar o que é uma coisa da outra. Tipo, eu como uma pera, ela é doce, ela é macia, mas ela não é crocante nem azeda. Beleza, isso é uma pera. Cheguei a essa conclusão. E Locke, ele destaca que a questão sensorial, ela está muito ligada à individualidade do ser humano. Porém, ele divide a questão sensorial em dois, que é qualidade sensorial primária e qualidade sensorial secundária. A qualidade sensorial primária, ela está mais ligada à lógica. Então, assim, quanto à quantidade, quanto ao comprimento,
quanto ao tamanho, o peso, né? Se uma coisa pesa 10 quilos, ela não pode pesar 8 ou 9. Pronto, é fato, aquilo dali pesa 10 quilos. Se alguma coisa mede 1 quilômetro, ela tem 1 quilômetro e ponto. Então, assim, isso não tem como ser modificado. Isso já foi convencionado, ponto, é aquilo. Agora, tem a questão da qualidade sensorial secundária, que está muito ligada ao individualismo, que é assim, se alguma coisa é vermelha, será que todos os seres humanos enxergam aquela mesma tonalidade de vermelho? Não, nós sabemos hoje em dia que tem os daltônicos, então assim, eu posso enxergar vermelho, aquela pessoa enxerga azul. Ou então eu enxergo um vermelho mais vivo e alguém enxerga um vermelho mais fosco. A questão do azedo, eu posso sentir alguma coisa azeda, o meu amigo pode sentir que aquele azedo não é tão azedo assim. Então assim, essa seria uma qualidade sensorial secundária que está ligado mais ao individualismo, e a qualidade sensorial primária, que é mais ligado à lógica, que é, né, questão peso, comprimento, então coisas que não podem ser questionadas, né? E o livro também traz a questão que o Locke, ele também defendia, foi um dos primeiros pensadores que defendia a igualdade de sexos, a ideia de mulher como ser subalterno ao homem era típica da criação humana, isso foi uma questão imputada pelo homem, não quer dizer que a mulher deva ser subalterna, entre outras coisas. Bom, meu capítulo é o 21, que fala sobre David Hume, que é um filósofo do empirismo. Ele viveu de 1711 a 1776. A filosofia dele é considerada até hoje uma das mais importantes. Ele queria retornar à forma original de como o homem pensava. Constatou que o homem possuía impressões de um lado e ideias de um outro, e tentou para que os fatos poderiam tanto ser simples como complexos. Ele se preocupou também, né, com o fato de que às vezes formamos ideias e noções complexas nas quais não correspondem com a realidade. Né? Era uma forma que surgiam noções falsas daquilo. Então, ele estudou cada noção, cada ideia, a fim de verificar a composição encontrada que correlatava com a realidade. Né? Então, ele estudou, ele achava que a noção mais complexa precisava ser decomposta, né, em noções menores. Então era assim que David Hume pretendia chegar a um método científico de análise das ideias dos homens, no âmbito tanto da ética quanto da moral. Hume sempre se opôs ao racionalismo, né? Os racionalistas consideravam que uma quantidade inata de razão, da razão humana, o fato dela poder distinguir entre o certo e o errado. Hume não acreditava que a razão determinasse as ações do ser humano e nem o pensamento da pessoa. Então, essa é a parte do capítulo 21, que fala sobre as concepções de David Hume, né? E é isso. Olá, sou o Stefson Shoa da Silva, né? Sou acadêmico de Ciências Contábeis na UFRR, né? Matriculado na disciplina Filosofia e Ética Profissional. Bom, vou falar sobre George Berkeley, né? Nascido em 1685, durante o período do idealismo. Né? O George Berkeley chegou a cursar a Universidade de Dublin, né? E chegou até mesmo a ser bispo.
durante esse mesmo período, no século IX, né, o idealismo ganha força, né, sobre a concepção das matérias, né, ou da matéria em si, né, e suas ideias. Com isso, o George Berkeley tem uma percepção de que o quê? Que a filosofia escolástica entra em decadência. Com isso, ele nota várias características, né? Quais? A do ceticismo, ateísmo e até mesmo as bases do materialismo, que é o quê? O universo é formado por matéria em movimento. Sendo assim, George Berkeley ataca o materialismo, né? Ele concorda em algumas coisas com Locke, mas não da forma que ia ser formada a matéria. Por quê? Ele traz uma seguinte concepção de que ser é ser percebido. Mas como ser é ser percebido? A matéria é uma ilusão, né? E a matéria existe no campo de Deus. Como assim? Na percepção, que é um dos destaques que ele traz, a percepção de Deus, né? Da pessoa, né? Mas como da pessoa? A partir do momento que a pessoa escuta, cheira, ouve, toca, né? Tem as sensações, né? De ouvir, olhar, sentir, né? Perceber, ativar qualquer percepção do corpo, única ou conjunta, que passa a existir, mas desde o momento que ele olha, como pessoa, né? Que é ativar, né, as sensações, as percepções únicas ou simultâneas, né, de ouvir, de sentir, no caso a pressão, tocar, olhar, né, ou provar, que no caso é comer ou beber. Bom, seria essa a concepção, mas desde o momento que eu deixar de parar de olhar ou ouvir, vai deixar de existir? Não, desde que exista na concepção de Deus, né? Aquele bem, aquela matéria, aquele ser, né? Existe para Deus e também para a pessoa, certo? Desde o momento que ele pare de olhar, vai parar de existir? Não vai, né? Que ele vê todo num conjunto de seres. O tanto que George Berkeley rejeita a existência da gravidade, porque a gente não tem como ver, sentir, né? Com isso, ele defende bastante a seguinte situação: o uso dos sentidos para percepção, certo? Então, essa é basicamente o abordado. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 23 do livro Mundo de Sofia, tá? Ele tem um título Berkeley, certo? Ele começa com a Heidi acordando, ela acorda, ela percebe que é dia do aniversário dela, ela tá fazendo 15 anos no dia 15 de junho de 1990, e ela já acorda, assim, muito ansiosa, porque também era o último dia de aula antes das férias dela. Ela também lembrou que o pai dela ia chegar daqui a uma semana do Líbano, então ela estava bem ansiosa e por isso ela não conseguiu voltar a dormir. Ela também ela viu que tinha um embrulho de presente em cima da cômoda dela. Ela logo lembrou que era um presente do pai dela. O pai dela já tinha deixado claro que era um presente para ela e que seria um presente assim, muito interessante não só para ela, mas também para outras pessoas. E ela já estava muito ansiosa para receber esse presente. Então ela ficou bem feliz. Quando recebeu o presente, quando ela abriu, viu que era um dossiê com o nome O Mundo de Sofia. Então logo ela já, sem entender o que era, já começou a ler. Que ela estava muito ansiosa e queria saber o que era. Então ela já começou a ler esse livro. E depois, ela lendo, ela percebeu que Sofia, que era o personagem do livro, estava recebendo cartões postais do Líbano, isso é, do seu pai. O seu pai estava enviando cartões postais para Sofia, sendo que era para ela, endereçados a ela, no caso. Então, ao invés dele colocar os cartões dentro do pacote, ele tinha escrito a mensagem dentro do próprio presente. Então, ele não mandou um presentinho com cartãozinho. Ele mandou o presente e dentro do presente tinham mensagens para a Heidi.
Então ela continuou lendo, leu muito, ficou bem entusiasmada. Esse livro trazia muitas questões filosóficas. Então, assim, tinha muita coisa da vida da Heidi que era relacionada com a vida da Sofia. E isso ela começou a querer ler mais e mais e começou, tipo, pensar que a cada capítulo que passava, ela tinha certeza de que Sofia não era um personagem fictício. Sofia poderia sim ser alguém que ela deveria conhecer, alguém que ela já estava querendo conhecer, porque ela queria entender qual era a relação da vida dela com a vida de Sofia. Por que o pai dela tinha feito isso, entendeu? E no livro mesmo, a Sofia não entendia por que o pai da Heidi mandava os cartões postais à Sofia, sendo que era para Heidi, entendeu? Ela não entendia qual era a relação. Também nesse livro falava muito sobre certas coisas que aconteciam na vida de Sofia e que acontecia também na vida da Heidi. Por exemplo, ela tinha uma cabana e que a Sofia foi nessa cabana, sendo que a Heidi também tinha uma cabana e que tinha, por exemplo, uma pintura de um filósofo chamado Berkeley, se eu não me engano, é esse o nome dele. E ela começou a se indagar se tinha alguma relação entre os dois e se o pai dela que tinha colocado aquelas duas pinturas pra Sofia ver e pra Sofia falar, entendeu? Então, assim, é uma parte muito interessante que ela vai descobrindo o dossiê, né? E vai vendo cartões postais que o pai dela tinha deixado pra ela. Então, assim, é uma relação muito grande entre os dois. E a cada capítulo que passava, a Heidi tinha mais certeza de que a Sofia não era apenas um personagem, que ela talvez existisse. Até porque o pai dela deixava mensagens dizendo que aquele presente ali não serviria só para ela, mas como para outras pessoas e que ela deveria conhecer uma pessoa em específico. Então ela ficou com aquilo na cabeça de que ela deveria conhecer a Sofia, entendeu? Então ela começa... E esse livro, O Mundo de Sofia, é um livro que trazia muitas questões filosóficas. Então, assim, tinha muito ensinamento de Platão, tinha muito ensinamento de Aristóteles. Então, esse filósofo também tinha um capítulo falando sobre ele no livro. Então, assim, era algo muito interessante para ela e que realmente, como ele tinha dito, era algo que a faria crescer, entendeu? Faria evoluir, faria aprender. Então, é basicamente isso. O capítulo todo, ela descobrindo esse dossiê O Mundo de Sofia e tentando entender a relação entre ela e essa Sofia. Por que o pai dela fez isso, entendeu? Até porque a Sofia, ela fazia aniversário no mesmo dia que a Heidi. Então, assim, ela não entendia qual era a relação. Então, fazia com que ela quisesse mais e mais ler esse dossiê e ver os cartões postais. Ela também foi na cabana. E os mesmos cartões postais que tinham na cabana da Sofia, tinha na cabana da Heidi. Então ela começou a realmente tentar entender e querer entender essa relação. E o porquê que o pai dela tinha feito aquilo. O que fez tentar entender muito mais isso, né? Então é basicamente isso. Bom, e a Heidi teve a plena convicção de que a Sofia existia quando no livro a Sofia deixa claro de que ela sonhou com a Heidi. E sonhou que ela estava em Bijerkle e que a Heidi não conseguia ouvi-la, nem nada. Mas a Sofia, quando acordou desse sonho, na sua cama estava o crucifixo da Heidi, com as iniciais dela. Ela logo tomou um susto com isso. Como é que uma menina fictícia teria sonhado comigo com um crucifixo, né? Como é que o pai dela saberia disso, né? Como é que ela teria perdido o crucifixo dela? Então ela foi até a cômoda dela, procurou e não achou o crucifixo de ouro dela. Então logo ela percebeu, meu Deus. Mas como é que o pai dela sabia que o crucifixo tinha sumido, sendo que nem ela sabia? Como é que ele foi parar lá, né? E então foi aí que ela percebeu que, de alguma forma, a Sofia realmente existia. Ela só não sabia qual era a relação delas. E é assim que termina o capítulo.